Olá, pessoal! Deixa eu fazer uma pergunta. Se você receber um pedido de exame para coletar sangue, você consegue diferenciar cada tubo? Você consegue saber para qual tubo referencia cada exame? Então, se você não sabe, eu te convido agora a assistir esse vídeo, porque eu vou mostrar tubo por tubo e quais os exames que vocês devem coletar aí no ambiente de pronto-socorro, de centro cirúrgico, em UTI. UTI tem vários exames toda hora, né? Então a gente precisa saber quais são os frascos adequados. Vamos lá! Bom, nós temos vários tipos de tubos e para cada tubo há um aditivo, há uma ação desse aditivo e há uma indicação para um determinado ou para vários tipos de exame, tá certo? Primeiramente, pessoal, qual que é a finalidade de um tubo dessa forma, né? Aqui eu tenho vários tamanhos, eu tenho um pequeno, eu tenho um médio e também pode ter um maior, tá certo? Vai depender, por exemplo, para neonatologia, eu uso o menorzinho, porque eu não preciso de muito sangue, nem posso tirar muito sangue do RN, né? Imagina o prematuro extremo, eu não posso tirar muito sangue dele. Tem o médio, que é para um bebê maior, para pediatria, e tem o maiorzinho aí que pode servir para coletar sangue de pacientes adultos, tá certo? Qual que é o objetivo desses tubos? Por que eles vêm nessa apresentação? Primeiramente, gente, é para ajudar, na verdade, é para garantir uma coleta segura, tá certo? O armazenamento, transporte e o processamento dessa amostra que está dentro desse tubo, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, as tampas diferenciando os aditivos e as indicações por cores, tá certo? Pessoal, nós temos 3 tipos de amostra. A primeira, o soro, a segunda, o plasma e a terceira, o sangue total. O que é cada uma dessas? Primeiro, o soro é quando eu não tenho, na verdade, anticoagulante aqui dentro. Na verdade, eu vou ter um procoagulante, que é uma substância que vai fazer a coagulação desse sangue que foi coletado aqui dentro. Então, quando esse tubo for para a centrífuga no laboratório, e aí ele for centrifugado, vai haver a separação do soro, né, e do conteúdo de sangue das células vermelhas, dos glóbulos vermelhos, separando então o soro. Então, dentro do tubo onde eu preciso de ter soro, ele tem um aditivo procoagulante, que é para fazer a coagulação do sangue. Já o tubo que precisa ter ali a amostra de plasma, ele tem anticoagulante. Porque quando fizer a centrífuga desse tubo, a centrífuga vai separar o material de plasma, tá certo? Do material sanguíneo. Então a gente tem essa diferença. E tem também a amostra de sangue total, que é quando a gente não tem a separação desses dois componentes. Vai ser ali o sangue mesmo na sua totalidade. Ok? Pessoal, uma coisa muito importante para você que vai coletar sangue aí na UTI, no pronto-socorro, no centro cirúrgico, é que cada tubo deve ser coletado numa sequência correta. Porque cada tubinho desse aqui tem um aditivo. E se eu misturar essa forma, né, de coleta, eu vou coletar em tubos aleatórios, eu posso acabar contaminando um tubo com aditivo do outro. Isso pode acabar, né, também prejudicando o resultado da análise da amostra, tá certo? Então tem uma ordem que deve ser cumprida para essa coleta, tá? Primeira coisa, qual que é o volume de sangue que eu vou coletar? Os tubinhos falam, né? Quantos ml de sangue que eu preciso ter aqui? Por exemplo, esse pequenininho aqui é de 1,4, tá? De 1,4 ml. O outro, 4,9. E ele tem a marcação, né, do mínimo e do máximo volume de sangue que eu devo preencher aqui dentro, tá? Então, eu vou falar qual que é a ordem
qual que é o aditivo, qual que é a ação desse aditivo e quais são os tipos de exames que a gente vai coletar nesse tubo. Que isso aí é a cereja do bolo. Então vamos lá. O primeiro tubo, gente, que nós devemos coletar é o azul, tá? O azul, o aditivo é o citrato de sódio, tá certo? E aí, qual que é a ação desse citrato de sódio? Anticoagulante. E qual que é a amostra? O plasma. Ou seja, se tem anticoagulante, eu vou ter ali a separação do plasma. Quais são os exames que eu vou coletar aqui? Teste de coagulação. Todos, gente. Todos os testes de coagulação. UTP, TTP, fibrinogênio, dentre outras categorias da análise de coagulação, tá? Então, todos os exames de coagulação vou coletar no azul. E tem que ser o primeiro, tá? Tampinha azul, o primeiro. E eu vou agitar, gente, esse tubinho de 3 a 4 vezes, tá certo? Então, cada tubo tem uma indicação de agitação. Então, esse aqui eu vou agitar de 3 a 4 vezes. O segundo tubo é o preto, tá? Da tampinha preta. Qual que é o aditivo? Citrato de sódio. Qual que é a ação desse aditivo? Também é anticoagulante. Qual que é a amostra? Sangue total, tá? E para qual tipo de exame? Para o VHS, que é a hemossedimentação, tá? Isso é bem pontual. Então, nem todos os pacientes têm solicitação de VHS, mas quando tiver, é o tubinho da tampa preta, tá? E esse aqui, gente, eu tenho que agitar de 8 a 10 vezes depois que eu coletar a amostra de sangue, tá? Maravilha. O terceiro tubinho pode ser o vermelho ou pode ser o amarelo, tá? No vermelho, eu tenho ali como aditivo o ativador de coágulo. Então, a ação desse aditivo é pró-coagulante. Vai coagular o sangue que tá aqui dentro, tá certo? E qual que é o material? Qual que é o material? A amostra? O soro, ou seja, se coagula, quando for para centrifugação, vai ter a separação ali do soro. E nós temos o amarelo, que tem aqui como aditivo um ativador de coágulo mais gel separador, tá? Qual que é a ação? Também é pró-coagulante. E qual que é o material, né? A amostra? Soro. Então eu posso coletar ou no vermelho ou no amarelo, tanto faz. E quais são os exames, Alan, que a gente vai colocar aqui dentro para ser analisados? Gente, teste de bioquímica, imunologia, hormônios, tá certo? Então, olha só, pensando nos eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, cálcio, fósforo, função renal, ureia, creatinina, função hepática, TJ, TGP, as bilirrubinas, os hormônios, TSH, tá? LH pode ser coletado também. Proteína C reativa pode ser coletado aqui dentro. Então, todos os hormônios imunológicos e bioquímicos eu vou coletar em um desses dois tubinhos, tanto o amarelo quanto o vermelho, tá certo? Então, em terceiro lugar. Então, em primeiro lugar, o azul. Segundo lugar, o preto. Terceiro lugar, o amarelo ou o vermelho. E qual que é em quarto lugar? O roxo. O roxo está em quarto lugar. O roxo, gente, o aditivo dele é EDTA, tá? E qual que é a ação? Anticoagulante. Qual que é a amostra do roxo? Sangue total, tá? E aí, o que eu vou coletar? Testes de hematologia. O nosso famoso hemograma completo, tá? Aqui no roxinho. E eu vou agitar ele de 8 a 10 vezes. Voltando aqui no anterior, que eu esqueci de falar, do amarelo, quantas vezes amarelo ou vermelho? Quantas vezes que eu vou agitar? De 5 a 8 vezes, tá? Enquanto o roxo, que está na quarta colocação da ordem de coleta, eu vou agitar de 8 a 10 vezes, ok? E em quinto lugar, e por último na minha análise, é claro que tem outros tipos de tubos, mas eu tô falando dos principais, eu tenho cinza, tá? Então, cinzinha está em quinto lugar. O aditivo dele é o fluoreto mais EDTA e a ação dele é anticoagulante e o material, a amostra, é o plasma. É indicado para quais exames?
glicose, lactato, hemoglobina glicada, tá? Esses principalmente. Então vai ser da tampinha cinza. E esse também eu vou agitar de 8 a 10 vezes, ok? Então, se eu te ajudei nesse vídeo, deixa aqui um like, comente se você tiver dúvidas sobre outros exames, como coletar, em que tubo coletar. Coloque aqui nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar aí o sininho para receber novos vídeos, tá certo? Teremos outros vídeos também mostrando como é a técnica de coleta de sangue, ok? Então espero ter ajudado, um grande abraço a todos!